Fala pessoal, beleza? Boa noite já, né? Vamos para mais um fechamento de mercado aqui para vocês, dia 26/1, tá? Conversar sobre índice dólar, contexto, gatilhos e que dia, né, chato, né? Se você observar aqui, você consegue observar que o dia de hoje foi um doji. Ele acabou sendo um dia mais difícil, né? Então vamos a possibilidades de leitura, né? Aqui, pessoal, como eu havia comentado no vídeo anterior, né? Você consegue observar que isso daqui é uma cunha, né? É um estreitamento, é uma contração, né, de volatilidade. Então ela vai se estreitando, né, vai se afunilando. E o terceiro toque dessa cunha está aqui, né? Aqui ele está ajustado por M60, mas você consegue observar que aqui, né, exatamente nessa região, acaba sendo uma região bem delicada para essa movimentação do preço, né, esse topo dessa movimentação. O fechamento da barra de hoje é uma barra interna, mas se a gente der um pouco de zoom aqui, ó, você consegue ver que essa barra interna, né, ela não conseguiu nem fechar esse gap aberto aqui. Ó. Isso aqui é um ponto positivo ainda para os compradores, né, porque fica esse gap aberto, tá aqui essa região, sem que a mínima dessa barra aqui viesse, né, acima da máxima dessa barra. Tá? Vou colocar aqui o contador de candles novamente, eu não gosto de permanecer com ele na tela, mas eu sei que para explicar para vocês é melhor. Então, a mínima da barra 19, né, ela não chega a fechar a máxima da barra 17, então permanece aqui um gap aberto. Tá? Então, essa região aqui ainda permanece como possibilidade de terceira puxada. O que é interessante, né, dessa barra de hoje? Né? Apesar de ser um doji, ela, se você dividir, por exemplo, o corpo dessa barra aqui, ó, você observar, você vai observar que ela está basicamente aqui dentro do terço superior ainda dessa barra. Né? Ela está ali no 38,2, né? Ela veio até os 50% e voltou a subir. Isso aqui é interessante por quê? Porque os vendidos não tiveram pressão suficiente, por exemplo, para fechar esse gap, ou para deixar uma barra, né, com um fechamento um pouco mais baixo. Então, você observa que a pressão compradora ainda é bastante. Então, amanhã pode, né, acontecer de ter um dia ainda, né, de uma movimentação de alta, testar essa região. Como isso daqui é uma WED do diário, né, o preço pode passar um tanto aqui, né, de 116.200, 116.500, né, é uma marcação do diário, né, então não queira pensar nisso daqui como uma linha simples, né, acaba sendo uma região, tá. Aqui nos 60 minutos, você consegue ver, né, que a tendência, né, que se eu tirar aqui um pouco o zoom, né, você vê a ideia da WED, né, chegou bem perto, tá aqui. E se você observar aqui quanto à ideia, né, de estrutura de mercado, sem eu tirar tanto zoom assim, mas você consegue observar aqui de maneira clara que os fundos, né, são exatamente ascendentes. Tá? E os topos, né, apesar de em alguns momentos, né, ele iniciar uma lateralidade, ele acaba voltando para novas máximas. Então essa estrutura em si, ela é uma estrutura de alta ainda. Tá? Aqui, né, no gráfico de 60 minutos, né, você consegue observar aqui aquela ideia, né, que o Brooks nos traz de Spike and Channel, né, que você tem aqui uma barra de impulso, e aí, após iniciar a correção, né, inicia-se a possibilidade de um canal. Ele iniciou a possibilidade de um canal estreito, né, você vê várias barras de fechamento positivo. Quando você vê barras de fechamento negativo, eram apenas 3 barras, né, e depois retomada da movimentação. Essa correção ela ainda é uma correção curta e rasa, né? Se você medir essa perna aqui, ó, a amplitude dessa perna, você vai observar que ele não chegou a 50% de toda essa movimentação, então ainda é uma movimentação bem positiva, apesar desse fechamento aqui, né, negativo. Tá? É um fechamento em barra careca, né? Se fosse do gráfico diário, eu diria para vocês que eu esperaria algum tipo de correção de alta, mais ou menos como a ideia que foi passada ontem, né? Que inicialmente, durante o dia de hoje, por exemplo, podia haver algum tipo de movimento de correção, não que vá virar uma reversão, sabe, barra careca, mas que ela costuma gerar, né, barras que tem seu fechamento na máxima. Se você voltar e fizer backtest de anos atrás aí no gráfico, você vai observar isso que eu estou falando para vocês. E para quem não sabe, né, se você segurar mais o mouse em cima aqui, ele demonstra para vocês aqui o desenho, né, de como que foi a formação dessa barra. Então você nem precisa ficar voltando vários time frames, você coloca no diário e verifica isso. Tá?
Se vocês quiserem, ó, fazer aqui rapidinho, só com alguma barra aqui dos 60 minutos, vamos procurar uma barra aqui com fechamento com a barra careca, né, com fechamento exatamente na sua máxima, só para a gente ver a composição da barra seguinte, tá? Veja que não é muito comum, né, dentro do nosso mercado esses fechamentos, né? Então no gráfico diário você também não vai encontrar muita coisa, tá? Você vai ter que fazer um backtest bem amplo, né, para poder encontrar ali algumas barras, tá? Aqui teve uma, né, essa daqui teve ampla continuidade, tá? Então nada é 100%, né, no mercado, você tem que fazer uma grande amostragem para que você consiga, né, obter ali um parâmetro, né? Na verdade aqui nos 60 minutos, né, a gente está rodando e não teve nenhuma realmente, né, com um fechamento na sua mínima, né? Teve só essa daqui, ó, a barra 1, né, ela abre aqui embaixo, né, abre aqui embaixo, fecha na sua máxima, né, e a barra seguinte, né, abriu fazendo o movimento correção, ó, depois ela voltou a subir, depois voltou a descer. Mas você precisa fazer backtest, né, para que você crie esse tipo de parâmetro, né, senão você não vai conseguir fazer isso. Mas, como eu falei, isso daqui é um parâmetro para o gráfico diário, aqui é os 60 minutos, se fosse o gráfico diário, eu falaria para vocês que eu esperaria um movimento de correção de alta, tá? Mas aqui é 60 minutos. Então, aqui dentro dos 60 minutos, né, o que era bem interessante também? Observar o nível de correção, 38,2, cerca de 50%. O que mais, né, que tem de bem relevante aqui? Aqui, ó, teve uma possibilidade wedge, né? Se você ligar aqui essas máximas, ó, faltou pouca coisa para testar, tá? E isso aqui é bem interessante também. Por quê? Porque aqui você consegue observar, né, a ideia de 3 puxadas. Eu tenho uma puxada, correção lateral, tenho uma segunda puxada, correção lateral, tenho aqui uma terceira puxada, né? Acabou sendo overshoot porque não chegou, undershoot, né? Até porque não chegou aqui na nossa linha, né? Não chegou a violar ela, não chegou a tocá-la. Então isso daqui acaba sendo uma wedge undershoot. E wedges, pessoal, são bons parâmetros também quando ela faz um topo duplo. Esse topo duplo ele pode ser um pouco mais alto e ainda assim, né, ele geraria a pressão de uma movimentação de venda, né? Ela acaba sendo mais interessante do que só um topo duplo, porque você tem as 3 puxadas mais um topo duplo, né? Então seria ainda uma movimentação bem interessante caso viesse aqui, e melhor ainda, né, se ele chegar a testar aqui a nossa wedge lá do diário, tá? Então fica, né, como possibilidade essa movimentação. Por quê? Porque a correção ainda foi curta e rasa. Aqui acabou tendo um fundo duplo exato, né? E se vocês observarem, né, a movimentação até agora ainda é uma movimentação de canal estreito, apesar de lateralidade, né? E lateralidade também é um canal, né? Só que é um canal horizontal. Mas a composição das barras, né, são mais barras de alta do que barras de baixa, apesar de corpos menores, né? Outro ponto interessante é você observar fechamentos, por exemplo, aqui de 60 minutos. Se, né, eu estou pensando, por exemplo, em comprar essa movimentação, estou pensando aqui em comprar, né? O que você observa aqui, ó, na descida, os topos foram cada vez mais baixos, certo? As mínimas das barras também, beleza. Aí, aqui foi uma H1, certo? Primeira tentativa de retomada, né, dos comprados. A partir dessa primeira tentativa de retomada dos comprados, se, né, esse fechamento aqui tivesse sido aqui em cima, rompendo, poderia ser um bom pensamento de compra. Mas ele volta e fecha como barra contida, né, fecha como lateralidade. A barra anterior também fecha como barra sobreposta, deixa gatilho, né, mas ela deixa a gente mais pé atrás, né, com a composição de possibilidade de quê? De continuidade imediata. Por quê? Porque fechamentos que estão dentro das máximas e mínimas das barras anteriores são fechamentos de barras sobrepostas. Barras sobrepostas é uma indicação de lateralidade. E aí a barra seguinte ela pode apresentar até mesmo um movimento contrário. Por quê? Porque é o comportamento de lateralidade. Aí você fica com uma entrada um pouco menos segura, né? Ainda era interessante, por quê? Porque está acima das médias. As médias estão alinhadas, estão abertas, estão direcionais. Então é um cenário altista, né? Não é um cenário baixista. Então a ideia da correção, né, ela acabou vindo. Né, deu para observar aqui, né, que veio. Dentro do dia de hoje, né, ele abre aqui num pequeno gap de baixo, faz uma nova máxima, né, e aí aqui, ó, lateralidade, como eu falei para vocês, ó, qual que é o problema, né, de você comprar exatamente uma barra que está contida, né, dentro de uma barra anterior? É que às vezes você não pode esperar muita continuidade dessa movimentação. As barra 1, barra 2, né, aí a barra 3, né, ela acabou deixando já uma boa demonstração de rejeição.
ela estava bem próxima já, né, daquela possibilidade de wedge, ó, ligando aquelas máximas, né? Se eu ajustar aqui, na verdade, ele até tocou lá, ó, tá? Se eu fizer o ajuste aqui para os 5 minutos, né? Quando a gente tira do 5 para o 60, ela muda um pouquinho, tá? E aí, acabou sendo, né, já uma nova wedge, né? Além daquela possibilidade de wedge lá de cima que a gente tinha, acabou tendo mais essa, né? Então ficaria aquela possibilidade nested wedge. E aí, a barra 3 demonstra boa rejeição, né? Aqui, né, gera a possibilidade, por exemplo, por contexto, se você está somando toda aquela ideia da barra do diário sendo barra careca, que pode haver uma correção, acabaria sendo uma venda. A princípio scalp, né, porque o que você quer? Você quer também, né, alguns rompimentos, alguns fechamentos, né, abaixo dessa POC. E continuidade, né, pessoal? Você viu que aqui essa POC você viu como resistência, né, aí o preço foi para cima dela, quando o preço vem abaixo, né, com as médias ainda servindo também de suporte, então essa região aqui ela precisa ser rompida, né? Isso aqui é uma região, né, que se costuma segurar o preço, né? Como você pode ver, ó, o preço ficou trabalhando em cima dessa região aqui, até mesmo no pullback. Então é interessante você fazer backtest, visualizar isso, comprovar para que dentro das suas operações, né, você utilize isso daqui da melhor maneira possível, tá? É uma ferramenta interessante, muito interessante em lateralidade, então não pense, né, em subestimar isso daqui dentro de lateralidades. E aí, pessoal, o que acontece quando a gente tem barras sobrepostas? A barra 3 fecha contida dentro da máxima e mínima da barra 2. A barra 4 também. A barra 5 fecha aqui embaixo, mais em cima da POC, em cima da 20. Não é uma boa movimentação para você acreditar que vai fazer isso daqui, ó. É impossível, né, fazer isso daqui sem que tenha pelo menos isso aqui, ó. Pullbacks, né, e aí vai fazendo novas mínimas devagar, né, como o preço foi fazendo. Então, normalmente não costuma, né, ter aquela virada de uma vez esse tipo de movimentação, principalmente, né, quando é fuga de lateralidade. E aí eu tenho barra de alta, barra de baixa, barra de alta, aqui lateralidade completa, está indeciso o mercado. Aqui funciona muito bem, né, aquela ideia de você puxar o edges, né, novas máximas tendem a falhar, tá? Novas mínimas, né, o preço faz novas mínimas, ele tende a falhar, né? Então, sempre, né, lembrar de estar exercitando, né, essas possibilidades, ó, que acabou dando a ideia, né, de que o dia poderia ser o quê? Um triângulo expandido, né? Por quê? Porque aí agora eu tenho nova máxima, né, e em lateralidades novas máximas o preço tende a falhar, então aqui acaba sendo, pensando em lateralidade, né, a melhor região para venda, né, por contexto, tá? Isso aqui precisa ser muito bem lido, muito bem treinado, tá? Por quê? Porque se falhar essa movimentação, né, você sabe que você tem que sair dela de maneira rápida. Por quê? Porque quando rompe lateralidade gera movimento projetado. Então não convém você ficar, né, se essa movimentação apresentar algum tipo de falha. Então aqui ficou a ideia, né, de um triângulo expandido. Por que ideia de triângulo expandido? Porque o preço fez nova máxima, logo em seguida o que ele veio fazer? Nova mínima, né? Se ele fez nova máxima e logo em seguida fez nova mínima, eu estou na ideia de um triângulo expandido. Se ele vai manter o triângulo expandido, a gente não sabe, né? Aí você tem que ir trabalhando ele como sendo, né, a ideia de um triângulo expandido. Então, aqui você tinha 3 puxadas, né? Você teve uma, você teve duas, teve aqui uma correção, ó, tá, da barra 19 até a barra máxima da barra 20, e aqui eu tenho uma terceira puxada, né? Normalmente, né, fugas, né, de lateralidade, a nova mínima, de barras muito sobrepostas assim, elas não costumam, né, romper de uma vez essa movimentação. E aí ela acabou deixando, né, uma barra contrária, né, à sua movimentação de baixa, tá? E aí faz uma nova movimentação de alta. Então até então, o que você tinha de estrutura do dia? A estrutura do triângulo expandido, né? Você tem nova máxima, nova mínima, nova mínima. Se o preço fizesse nova máxima, né, a gente voltaria completamente para a ideia de triângulo expandido. Em qualquer ponto que o preço falhar aqui abaixo de nova máxima, o que você poderia pensar? Pensar na possibilidade do preço vir fazer nova mínima. Você não está pensando que o preço vai reverter. Por quê? Porque o padrão que o preço está fazendo aqui é quando ele encontra nova mínima, ele está fazendo pullback. Ele encontra nova mínima, ele está fazendo pullback. Então, a princípio, né, você pensa que se ele chegar por aqui, ele pode fazer um pullback. Então, é interessante você realizar lucro. O preço tende a repetir aquilo que ele vem fazendo, né? Fez nova mínima, fez pullback, fez nova mínima, fez pullback. Aqui poderia ser a mesma ideia. Demorou de descer um pouco mais, tá? E aqui iniciou, né, a ideia de um canal estreito, tá? Canal estreito, 1, 2, 3, 4 boas barras até de tendência. Essa daqui nem tanto, né? Não dá para chamar ela de uma boa barra de tendência porque ela tem menos de 50% de corpo, né? Mas foi a primeira sequência, né, de barras que você viu durante o dia. Foi a primeira modificação na frequência das barras, né? Então, ó,
é um emaranhado de barras, né, bem zoado mesmo, né, assim, dá para dizer que isso aqui, né, não tem um padrão aqui, você vê muitos dojis. Aqui foi a primeira sequência, tá? E aí isso daqui, ó, formou um microcanal. A máxima de nenhuma barra vem acima da máxima da barra anterior, né, e elas têm fechamentos de corpo de baixo. E depois, né, pessoal, de microcanal, o que costuma acontecer? Canal estreito. Então, você viu uma barra de alta, retomada, até 3 barras de alta dentro de canal estreito, né, tranquilo, você pode, né, ainda acreditar na possibilidade de canal estreito. Se essa daqui fecha positiva, né, como uma quarta barra, aí acabou a ideia de canal estreito, né. E aí, de novo, né, agora a estrutura está um pouco mais clara, né, porque agora eu tenho mínimas mais baixas, já tem um topo que falhou, e aí aqui falhou de novo, né, na hora que você viu a reversão dessa barra. Qual que é o alvo dessa movimentação aqui, por exemplo? Se você vendeu aqui, o alvo é o fundo duplo, porque o que vem acontecendo, de novo, né, você pensa naquilo que pode acontecer, daquilo que o mercado está fazendo aqui para a esquerda. Aí teve de novo, né, outra movimentação de correção, chegou aqui a média móvel de 200, né, e acabou não conseguindo romper, né, a média móvel de 200. E aí gerou, né, um repique de alta aqui em cima da média móvel de 200. Esse repique, né, também teve 3 puxadas nele. Se você observar, né, aqui, ó, depois dessa pequena movimentação, eu tenho uma, né, tenho 2, tenho 3 puxadas. Tá? Então consigo ligar uma wedge exatamente aqui em cima da média móvel de 200. Tá? E aí gerou uma movimentação de alta. Aqui ele renovou uma máxima minoritária, tá? Aí a regra de coloração muda para esse tom de azul. Né? Quando ele tem continuidade, né? A máxima majoritária é essa daqui. Quando ele rompeu essa máxima, ele gerou a possibilidade, né, dessa movimentação aqui ser espelhada. Por quê? Porque agora a estrutura mudou. Vocês concordam? Você estava vindo assistindo mínimas cada vez mais baixas, né? E aí, de repente, ó, agora você tem uma máxima, uma mínima mais alta, mínima mais alta, mais alta. Agora ele acaba, né, testando essa mínima aqui minoritária, né? E aí amanhã tem que ver onde que o preço vai abrir. Se ele abre aqui abaixo da 200, provavelmente se ele abrisse aqui, né, tivemos aqui na mínima dessa barra, seria um bom padrão de compra, né, porque as médias estão todas flats, né, e aí o preço precisaria fazer algum tipo de retorno às médias, né? Ele não costuma seguir de uma única vez nessas movimentações. Aí você precisa fazer um estudo, né, de fechamento, tá? Aqui ficou essa possibilidade de cunha também, né? E aí ele está aqui, ó, fechando em cima de um suporte, que é uma POC, em cima da 200, né? Então, de certa forma, é até mais provável, né, que ele abra realizando algum tipo de movimento de alta, né? Se ele for seguir, né, o padrão do fechamento. Quando há notícia, né, muda muita coisa, aí esquece isso daí, tá? Mas, a princípio, é uma boa barra careca, mas fechando em cima de 2 suportes. Então, é mais provável, né, que às vezes até abra já num gap de alta, aí pode lateralizar por aqui. E a questão é a seguinte, né, que é interessante você observar, que renovou o máximo. Então, até então, por hora, você está numa estrutura aqui nos 5 minutos, ainda é uma estrutura de alta. E sendo estrutura de alta, a partir do momento que essa estrutura mudou, quando o preço veio acima dessa máxima, né, você tem a possibilidade de projetar alvos. E um ponto interessante é que o primeiro alvo está aqui, e o ponto mais interessante é que o segundo alvo dessa movimentação ela tem confluência bem próxima, né, da máxima da wedge lá dos 60 minutos, tá? Que é essa wedge aqui, beleza? Então, para o índice era isso, né, pessoal? Vamos bater um papo aqui breve aqui sobre o dólar, tá? O dólar, né, ele fez fundo duplo, fez a movimentação de alta, né? Aqui, na verdade, como havia comentado, né, um fundo triplo, né, porque eu tenho uma, né, tenho correção, tenho 2, tenho 3 puxadas, né, aqui, né, dentro dessa movimentação, né? Se eu traçar uma wedge aqui, eu acho que eu até consigo observar aqui melhor a questão do alinhamento aqui entre elas. Ó, vamos ver se chega ali. Deixa eu só tirar essa linha. Ele praticamente chegou aqui, né, nessa possibilidade de uma nova wedge, né? Ele teve essa daqui, né? Eu tenho aqui 3 puxadas, tá? 1, 2, 3 puxadas, apresentou um movimento corretivo. E aí agora, né, a gente tem aqui de novo, né, mais 1, 2, né, pela abertura, 3 puxadas dessa movimentação. Quando a gente tem o edge, né, o que eu falei para vocês? O preço costuma fazer o quê? Uma lateralidade. Então ainda pode ter mais lateralidade por aqui. A barra de hoje é uma barra de lateralidade? Sim, porque ela está sobreposta
dentro da mínima da barra 18, né? Então ela tem seu fechamento dentro da máxima e mínima da barra 18. Então ela é uma barra já de lateralidade, além dela também ser uma barra de lateralidade, né? Que ela é um doji, lateralidade em uma barra. Então ela fecha sobreposta, então pode apresentar ainda mais comportamento lateral por aqui, né? Pode vir testar essa região aqui que a gente acabou de marcar do diário. Tá mais fácil descer do que subir, só que está em cima, né, de região de compra, né, como havia comentado, né, fundo duplo é um padrão, né, de realização de lucro e também, né, um padrão de entrada, né, de pressão compradora, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos. Aqui nos 60, né, vamos tentar ligar aqueles fundos ali, só para ver se ele chegou ou não. Aqui nos 60 está mais claro que ele não chegou. E ele pode também ainda testar essa região. Mas dá para ver, né, como tem dúvida, né, nessa região aqui, tá? Olha o comportamento das barras, né? Você tinha aqui, ó, o comportamento inicial das barras, né, um microcanal, né, Então eu tenho aqui um impulso, né, tenho spike, aí ele migra para um channel, né, ele migra para um canal estreito, até duas barras de correção, retomada, uma barra, retomada, uma barra, retomada, uma barra, retomada de baixa, duas barras, retomada de baixa, uma barra. Então toda essa leitura aqui, apesar dela ter parado um pouco o deslocamento do preço, ela ainda é a característica de um canal estreito. Então você vê que o predomínio das barras, né, e as barras maiores, elas são, né, de baixa. As barras de correção são menores, e quando tem, né, são interrompidas entre 2 a 3 barras. Quando que fica mais interessante comprar? Quando a frequência dessas barras, né, modificarem. Então você ter 4 barras ali de alta, né, você encerra aquela possibilidade de canal estreito e aí fica mais fácil subir do que descer, tá? Então, aqui ele já deu alvo, né, deu o segundo, deu o terceiro alvo e vem trabalhando em cima, né, dessa região. Aqui também, né, se você pegar as mínimas, né, e ligar em mínimas anteriores, né, você chegaria também aqui em possibilidade wedge, mínima da barra 5 com a barra 8, né, ela toca a mínima da barra 1, né, e você não vê fechamentos, né, acima dessa movimentação. Aqui também acaba sendo, né, uma cunha, né, de quase toda forma aqui que você puxar nessa movimentação, uma cunha que vem se afunilando. Temos aqui, né, barras internas, né, que é o modo rompimento, né, que o Brooks fala, que acaba sendo alguns fechamentos em triângulo, né, que é também um afunilamento. Então o preço ele se contrai, né, para depois se expandir, né. Então é bem comum essa movimentação aqui. Barras pequenas, né, muitas vezes precedem barras amplas. Então bastante cautela com a movimentação. Às vezes pode ver uma movimentação um pouco mais forte, né, para cima ou mesmo para baixo aqui. Tá mais fácil descer, né. Se você se perguntar quando o dia for começar, o que está mais fácil, né, o dólar fazer aqui nos 60 minutos, está mais fácil descer. Por quê? Porque ele está abaixo de todas as médias, ele não tem grandes empecilhos aqui, né, para a movimentação do preço. Ele pode vir tocar a wedge de maneira real, seria interessante, né, se ele abre até mesmo na movimentação contrária aqui, e ele chega na sua possibilidade wedge, o índice também, né, chegaria na possibilidade dele, aí seria legal porque os dois estão chegando em localizações, né, que são localizações que geralmente geram pressão contrária, né. E qual que é a questão, né, dessa wedge ter defesa, né, pessoal? Sabe por que essa wedge tem defesa? Porque se ele romper essa wedge, né, ele conseguir romper, por exemplo, esses 3 fundos aqui, você vai poder trabalhar movimento projetado, né? Você pode pegar esse topo aqui, ó. Então olha para onde vem, né, a primeira possibilidade de alvo, né, com o rompimento real dessa movimentação. Vem para cá, né? Tá aqui a mínima, né? Vem para 4.960, isso no primeiro alvo, né, que é um alvo mais comum. E se você for trabalhar o segundo alvo, que é o alvo do Brooks, né, 488, tá? Então, é uma região de defesa. E quando falha, né, ela acaba estopando muita gente que estava montando posição de compra aqui. Lembrando, né, que 75% das vezes ele vai se manter aqui dentro, né? E só em 25% das vezes, né, que você vai ver, né, o rompimento dessa movimentação. Mas só que quando rompe, a gente espera 2 pernas de baixo, tá? Então, do dólar no M60 é isso, e aqui no intraday, né, você vê que foi realmente, né, uma movimentação bem difícil, né, bem dura. E olha como é interessante, né, você fazer marcações, né, você ligar linhas, né, você treinar a fazer isso daqui. Por quê, né? Porque ó, você teve aqui uma boa movimentação de alta, tá? Tem uma puxada, certo? Ele pega e faz uma correção de 2 barras.
Aqui mais uma vez, pessoal, a frequência das barras, olha, tá? 5 barras sequenciais de alta, 2 de baixa, retomada. O que é mais normal, né? Mais normal a retomada. Você está vendo aqui a possibilidade de um microcanal, aqui migrou para um canal estreito, ó. Olha a frequência das barras, como funciona isso daqui, né? Eu tenho gatilho de compra, né? Aqui eu tive gatilho antes também, né? Claro. Tive gatilho aqui, ó, rompimento da barra, teve boa continuidade. Tive gatilho aqui, com 2 barras de baixa, depois de tentativa de retomada, pagou também muito bem, né? Aqui no dólar, pagou 14 pontos essa movimentação. E aí ele faz de novo uma barra de correção, depois mais retomada já de uma vez, aqui ele acabou travando na POC, né? E aí ele faz uma correção um pouco mais profunda, né? Porque ele faz nova mínima. E aí aqui começa, né, a ter pontos interessantes, ó, porque se você liga esse topo nesse segundo topo, ó, olha o que você acha. Um topo no segundo topo. Pronto, o preço chegou bem perto dessa região, não conseguiu, né, tocar realmente de fato. Aí ele começa a cair, desce um pouco mais, né, faz só, né, a violação dessa região, volta a subir, tá? E aí veio dar ainda, né, uma quarta puxada, né, porque a gente teve 4 puxadas. Eu tive uma, tive 2, tive 3, né, que ela não chegou a tocar, então ela é um undershoot. Tive uma quarta, exatamente em cima, né, da MM200, tá? Aí, logo em seguida, o que você vê? Uma grande barra agora, né, de rejeição. Uma barra já de desistência, né? Já tem bastante gente executando, né, lucro depois dessas 3 puxadas e já tem bastante gente vendendo, tá, após esse tipo de movimentação. Por quê? Porque isso daqui representa 1, 2, 3, 4 tentativas dos comprados de romper essa movimentação e levar a níveis mais altos. Se ele rompe a wedge, 2 pernas de alta, 25% das vezes, né, vai dar certo, e quando der certo é movimento projetado, então ele vai embora para cima. Quando falha, ele acaba voltando. Então acaba sendo um setup de falha, né, de um setup que poderia, né, gerar uma movimentação de alta que pegaria o stop dos vendidos, mas não, ele acabou voltando para essa movimentação. E essa aqui é uma grande barra, ela tem rompimento, né, e ela acabou gerando também, né, boa continuidade, tá? 20 pontos. Ele chega de novo, né, mais uma vez aqui na região da POC, né, e ele sente essa região, junto com essa região aqui, ó, outra possibilidade de wedge, né, agora 1, 2, 3 puxadas, ele faz uma correção. Quando que essa wedge ganha potencial de mais uma perna, pessoal? Quando ela vem acima da máxima da puxada. Como ela não veio acima da máxima da puxada, ela deixou agora um topo mais baixo, ela travou ali, ó, bem na região da POC, né? Aí, se ela não faz uma nova máxima, ela pode vir fazer o quê? Uma nova mínima. E veio, né? Fez uma nova mínima, fantástico. Então, deixou gatilho, né, aqui de venda, deixou rompimento. Então, se você vende aqui, né, você tinha espaço bem interessante, né, para o fundo duplo, que é uma premissa, né, de uma venda, 21 pontos, até porque não fez nova máxima, né, tinha um stop de 11, de 10, né, e na verdade chegou a pagar 35, tá? E aí, mais uma vez, pessoal, o que você tem aqui, ó? Você tem possibilidade de quê? De wedge, né? De 2 formas que você ligasse isso daqui, você chegava aqui, né, numa possibilidade de wedge, tá? Então, ali era uma possibilidade nesta de wedge, né? Se você também liga dessa maneira, também. Então tinha, né, muitas maneiras de você chegar nessa possibilidade aqui de wedge. Então você acreditar, né, no rompimento de uma barra climática como essa daqui, que ela vai ter ampla continuidade longe das médias, né, é bom você dar uma revisada às vezes em quantas vezes você assiste essa movimentação aqui, sempre dentro dos mesmos parâmetros, né? Quando você vê bons rompimentos, como que eles ocorrem, né? Com as médias próximas ou com as médias longe, né? Tem vídeo no canal aí para quem ainda está chegando agora, né, falando sobre isso, né, sobre para que serve, né, as médias móveis, tá? E aí, ó, o preço faz uma grande correção. Só que é uma correção de novo, né, sem nova máxima. Voltou a cair, o que você espera? Que ele venha de novo testar esse fundo. Veio, dessa vez não. Agora ele falhou aqui ao meio do caminho. Quando ele começa a falhar de renovar a mínima, começa a voltar a subir, deixar a mínima mais alta, quando ele começa a fazer isso daqui, você começa a achar que ele pode vir aqui, ó, né, renovar a máxima. Por quê? Porque a estrutura que vinha fazendo, né, que é de baixa para que ele consiga continuar descendo, não teve, né, a sua renovação. Tá? Então, é sempre legal você observar essa ideia de estrutura. Outro ponto, de novo, né, 1, 2, 3 puxadas de novo. O que aconteceu? 2 pernas de baixo. É algo bem comum. Mas se você começar a treinar seus olhos para observar,
principalmente, né, dentro de lateralidades, muitas barras sobrepostas, movimentação que anda muito pouco, tá? E aí, junto com essa possibilidade aqui de wedge, né, você também podia ligar o quê? Uma linha de tendência de alta. Quando tem o rompimento, né, da linha de tendência de alta, normalmente você acaba tendo também a possibilidade de duas pernas, tá? Beleza? E aí, por fim, né, virou só uma lateralidade. Se o preço abre amanhã, né, num gap de alta aqui, provavelmente ele acaba fazendo algum tipo de retorno, né, as médias estão todas flats, então se ele abrir num gapzão de alta aqui testando esse topo duplo, ele acaba dando uma venda por contexto, tá? Uma venda para testar a média móvel de 200, tá? Não que seja uma venda que você vai, por exemplo, pegar a reversão do dia, né, que você vai levar ela embora, mas uma venda de retorno às médias, né? Por quê? Porque gap de alta pode, né, te levar para uma movimentação de alta posterior. Se ele abrir um gap de baixa, né, fica mais fácil, porque a 50 já está acima da 20, a 20 já está acima da 9, então já tem, né, um melhor alinhamento. Então se ele abre aqui, por exemplo, até pode gerar só uma lateralidade, mas se ele romper realmente esse fundo, né, ele pode gerar uma boa movimentação de baixa. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje foi isso. Bons estudos para vocês, bons trades amanhã. Se gostou, né, curta, compartilha. É sua retribuição para a gente continuar produzindo vídeo aqui. Valeu!